Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Lucas Obino sobre a OSPA e o empreendedorismo em desenvolvimento urbano. De Porto Alegre, Lucas é arquiteto urbanista pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é empresário, fundador e CEO da OSPA, ecossistema que integra arquitetura, tecnologia e mercado de capitais para simplificar o desenvolvimento urbano, em colaboração com governos e empresas. A iniciativa inclui o Instituto Cidades Responsivas, dedicado à pesquisa, educação e inovação urbana. Importante informar também que a OSPA é há anos apoiadora institucional do Caos Planejado, e esta é a primeira vez que trazemos um dos fundadores no programa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui com o Lucas Obino, sócio e fundador do escritório OSPA. E o nosso objetivo aqui é ouvir um pouco mais da história de empreendedorismo no mundo da arquitetura e urbanismo e como veio a nascer e se desenvolver o que para mim é um dos principais grupos aí na área de projeto e desenvolvimento urbano que tem tomado iniciativas, eu diria, audaciosas, né, ou pelo menos inovadoras, em urbanismo no país. Então, Lucas, eu queria começar essa conversa do início mesmo, assim, onde é que tu estudou, como é que foi a tua trajetória acadêmica, tu começou o escritório logo depois da universidade, fala um pouco desse início. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, um prazer e uma honra estar aqui, né, depois de tantos anos em conversas paralelas, agora oficialmente aqui dentro do Caos. E uma honra também apoiar já a iniciativa todos esses anos. Eu sou arquiteto urbanista, formado na Universidade Federal, aqui em Porto Alegre. Foi a minha única formação acadêmica, de fato. A OSPA, ela existe já faz 21 anos de CNPJ esse ano. Mas ela começou antes disso, né, ainda nos primórdios da faculdade, naquela iniciativa clássica do arquiteto de reformar o banheiro da tia, né, como primeira grande iniciativa, e a partir daí tudo que a gente foi fazendo foi se desdobrando disso. A OSPA começou como escritório de arquitetura, antes disso a gente teve plotadora, fez design gráfico, tudo que a gente podia fazer antes de formado. Isso durante a faculdade? Isso ainda durante a formação da arquitetura, durante a faculdade. Ela começou mesmo no mundo pré-CNPJ, eu tinha 19 anos, então já faz 25 anos. A gente começou a empreender nesse segmento, ainda sem saber muito bem o que estava fazendo, e simplesmente fazendo. Porque a gente já se tinha algum nível preparado para isso depois dos primeiros semestres da faculdade. Depois, logo quando a gente se formou, a gente se dedicou muito a participar de concursos, né? Até então, a faculdade de arquitetura ela forma essa aura, né, de concursos como sendo o grande ideal assim, no imaginário do arquiteto, como sendo a grande celebração final da arquitetura, né? Ganhar um grande concurso, um grande projeto de arquitetura de relevância tiro na lua, pública. Né? O grande tiro na lua, assim, aquela grande mudança de patamar. E de fato, né, concursos eu acho que é onde tem grandes saltos de evolução do pensamento de arquitetura ali ao longo da história. E a gente tinha essa visão. Então, desde a época da faculdade, a gente já participava de concursos em parcerias com os escritórios e depois de formado, né, a gente teve ali, na época, o mérito, mas a sorte também de ganhar o primeiro concurso que a gente participou como formados, que foi, na época, simplesmente, até então, o maior concurso de arquitetura organizado pelo IAB, que foi a nova sede do CREA do Paraná. E a gente, com 20 e pouquinhos anos, acho que eu estava com 24 anos na época, ganhou. E foi o primeiro grande auge histórico, né? Eu me lembro que foi um frenesi lá no escritório. Funcionou o tiro na lua. Funcionou o tiro na lua, Sim. De primeira, basicamente, Sim. Deu certo. A gente foi ganhou o primeiro concurso. Que a gente participou oficialmente como escritório, assim, assinando, foi o primeiro concurso. E foi aquele grande momento a gente imaginava a grande consagração da tese da arquitetura. Eu me lembro que na época eu troquei de carro, né, meu sócio também, foi aquele grande oba-oba, Norman Sim. Foster que se cuide, agora Sim. vai. Mas o fato é que nada aconteceu, né, essa obra nunca foi construída até hoje. Eu me lembro que a gente imaginava na época que ia ter muita ligação, que o mercado ia começar a ligar, telefonar, ia chover cliente. O que a gente teve na época foi alguns fornecedores ligando, querendo oferecer especificação técnica para a obra do projeto do CREA do Paraná. Por outro lado, quando a gente contava para a família, contava no mercado que a gente tinha ganho um concurso de arquitetura, achavam que eu tinha passado num cargo
para trabalhar como arquiteto na prefeitura, né? Então o mercado nem reconhece o que é de fato a relevância do concurso de arquitetura, mas aquilo foi muito bom na época já para a gente ganhar confiança em relação ao projeto. A gente não teve nenhum resultado prático econômico com aquilo, mas nos deu muita segurança de saber que o que a gente tinha aprendido, entendido até então, tinha consistência e a gente podia alçar voos maiores a partir dali. E esse projeto chegou a avançar, assim, para projeto executivo? Ele avançou, ele foi feito projeto executivo, mais de uma versão, inclusive, porque no meio do caminho se trocou a presidência do CREA, administração, então mudou o entendimento. Foi bem naquela época que a arquitetura estava sendo conselho, então estava em muitas mudanças, e ele meio que foi desenvolvido ao longo de uma década, entre idas e vindas e recontratado, mas nunca saiu do papel e não vejo perspectiva que saia algum dia. O que é bem comum, formato. Né? Assim, o que é muito comum. Poucos concursos de arquitetura, eles não... parece que não... A gente participou historicamente de uns 12 concursos de arquitetura, assim, mais ou menos aproximado. A gente foi premiado, figurou em 8 deles, que é um aproveitamento já muito bom, e 2 a gente ganhou. Os 2 que a gente ganhou não saíram e não tem nenhuma chance de sair do papel. Olha só. Então, de novo, o concurso tem esse lado, né, que comercialmente, negocialmente não é um bom negócio, não tem como. É um escritório, embora a faculdade de arquitetura direcione, pelo menos direcionava na minha época para isso, né, para concorrer em grandes competições como sendo um caminho de abertura de mercado. Na prática, mercadologicamente, não aconteceu nada. Mas o outro lado é que, realmente, concurso é um dos maiores momentos de reflexão sobre arquitetura como treino. Né? Tu não tem um cliente, é uma dos raros momentos que não tem um cliente. Tem lá um programa, mas tu não fica perguntando o que tu achou, tu não fica validando aquilo em etapas intermediárias. Tu tem que fazer o melhor que tu acredita, ter o máximo de aprofundamento teórico sobre aquele problema e ter uma entrega. Então, são grandes momentos de imersão, reflexão, um grande treinamento, assim, parece muito bom para evoluir mais rapidamente sobre o pensamento do problema da arquitetura. Então, isso pra gente foi uma coisa bem legal. A gente evoluiu muito nesse período de recém-formado e pré-formado, participando em parcerias de concursos, no nosso pensamento da arquitetura. E o projeto desse do CREA foi particularmente interessante porque ele era muito mais regrado do que a maioria dos concursos, justamente por ser provavelmente vinculado ao Conselho de Engenharia já na época. Então, tinha alguns parâmetros mais racionais que outros concursos. Então, foi bom que a gente conseguiu aprofundar bem essa dinâmica. Mas aí, passando esse momento dos concursos, a gente começou também a entender um pouco mais o próprio mercado de obras públicas na época, né? A gente começou a olhar concursos, se tudo, né, em teoria, todas as obras públicas deveriam ser concurso, como é que é a contratação das que não são concurso? Isso lá no início, nunca tinha ouvido falar em licitação até parar para pesquisar e entender um pouco mais desse mercado de licitação. A gente viu, olha, tem um mercado aqui para a gente começar a trabalhar também, entender, desdobrar um pouquinho mais. E foi quando a gente viu, e aí foi o nosso próximo salto de evolução de empresa, que a gente precisava ter toda uma estrutura, né, corporativa de organização para poder, de fato, entrar numa licitação e aplicar. Esse projeto do CREA nos deu acervo técnico para poder entrar em obras maiores, porque a gente já tinha um projeto ali para justificar, mas a gente precisava de todo o arcabouço e toda a sistematização de estruturas de empresa para, de fato, poder aplicar nesse tipo de concorrência. E foi o período que a gente desenvolveu muito isso. Foi quando a gente saiu daquele ateliê de estudantes, assim, idealistas, e começou a estruturar a OSPA de uma forma mais organizada, de fato, né, financeiramente, em vários processos internos. E foi quando a gente cresceu, o primeiro salto de crescimento ali, que a gente começou, de fato, a entrar em concorrências e ganhar. A gente fez muito projeto no setor público nessa primeira década do escritório. Não sabia. A gente fez muito projeto. Que tipo de projeto? Desde projeto de campus universitário, área hospitalar, muita coisa na área pública. Que foi executado? Que basicamente nada saiu do papel também. Caramba. Então, basicamente, o nosso portfólio dos primeiros 5, 10 anos de escritório foi quase inexistente nessa área da parte construída, porque a gente fazia muita coisa de fato. Mas eram remunerados, era remunerado, projeto contratado, executados. Mas no fim, inclusive, coincidiu com aquele período de 2014, quando o Brasil entrou no... Né, tinha dinheiro antes para projeto, pensando que lá na frente ia ter recursos para fazer o desenvolvimento. Aí 2014, 2015, 2016, ali o Brasil, né, sabemos o que aconteceu, e aí todas essas obras que iriam sair do papel, né, acabou o dinheiro antes de começar o projeto, e nunca saíram do papel. Mas nesse período, né, pegando um pouco dessa trajetória mais de construção da empresa, foi quando a gente começou a organizar, isso há 10, 12 anos atrás, nosso planejamento estratégico, visão de longo prazo da OSPA, né, que a gente começou a desenhar esse além, justamente por entender, né, já mais ali de bastidores, empresas, a gente começou a ver as áreas, o que a gente queria, a visão, começamos a estruturar mais planejamento estratégico do escritório, e foi quando a gente começou a desenhar que lá na frente a gente queria, né, expandindo a atuação da arquitetura, ter um segmento mais olhando para a tecnologia, ter uma área de educação
e ter uma área mais focada em real estate mesmo, desenvolvimento imobiliário. Então a ideia nessa época era a gente, em paralelo às concorrências públicas, montar uma incorporadora. Porque não tinha ali conflito de interesses, a gente praticava inteligência muito, obras públicas têm essa sofisticação ali no nível técnico que é bem interessante, e aplicar isso no mercado de desenvolvimento imobiliário. E foi nessa época que a gente montou essa visão de empresa, que a gente começou a se debruçar principalmente na parte de desenvolvimento imobiliário, começou a olhar para isso. Isso foi 2013, mais ou menos. Só que desenvolvimento imobiliário tem um capital intensivo necessário, que como escritório de arquitetura recém-formado na época, estava um pouco distante da nossa realidade. Mas era legal que toda vez que sentava ali numa mesa de bar, no almoço de família, e falava dos planos de fazer desenvolvimento imobiliário, todo mundo queria participar, porque o mercado imobiliário é sexy, todo mundo quer ser um investidor imobiliário, invisto, entro, tem isso. Então, na mesa do bar com os amigos, tinha 2, 3 ali que juntos somavam 20 mil reais para investir, Ninguém tinha dinheiro na época. Sim, que o maior investidor tinha um acesso para levantar capital. A gente não tinha acesso a crédito, Mas aí, justamente vendo assim, olha, tem um movimento aqui. Na época até minha avó era potencialmente a principal investidora, ia botar 100 mil reais se a gente fizesse uma incorporação, mas ainda estava bem longe do que acontecia. Mas nesse contexto estava surgindo, paralelamente ali no Brasil, as primeiras plataformas de compras coletivas. Estava vendo o Peixe Urbano aqui no Brasil, e outras plataformas. A gente olhou, se dá para fazer compras coletivas para tudo, para comprar sushi, para fazer as financiamento unhas, coletivo, o que for. Sim. Por que não fazer compras coletivas para incorporação, E aí, pesquisando um pouco mais, assim, esse mercado mais a fundo, a gente começou a ver lá fora as primeiras plataformas surgindo, já denominadas de crowdfunding. No início, como recompensa, tu investia numa empresa, doava para ter antecipadamente aquele produto que estava em desenvolvimento, e num segundo momento começou a surgir no Reino Unido o crowdfunding para investir em startups. E foi aí que a gente começou a importar a tese, se dá para fazer esse crowdfunding, de fato, como investimento, que não era mais compras coletivas. Para investir em startups lá fora, isso está rodando, quem sabe a gente começa a trazer esse conceito para o Brasil aplicado ao imobiliário, que na época não tinha ninguém fazendo no mundo ainda. E aí a gente começou a montar esse modelo, óbvio que nenhum dos sócios tinha nenhum vínculo com o mercado financeiro, mercado de capitais e nada do que viria a seguir. Talvez se a gente já soubesse disso, a gente nem teria feito, pela complexidade regulatória que viria na sequência. Mas a gente começou a modelar isso, começou a entender um pouquinho mais desse mercado. No meio do caminho, até quando a gente ainda estava patinando, surgiram as primeiras plataformas americanas de crowdfunding de investimento. Por um lado foi, fizeram, antes da gente no imobiliário, mas por outro validou a tese. Olha, nos Estados Unidos começou a rodar, então... Eu lembro dessa época. Então é uma realidade. Fundrise. Era o Fundrise, foi eles primeiros surgiram. Teve aquela que era até de um colombiano, o BD Bacatá, que fizeram, que era na Colômbia, mas de um americano colombiano. Isso mesmo. Que era... Agora eu me esqueci do nome da empresa. Que até foi quando eu comecei a escrever, depois eu escrevi um artigo sobre isso. Foi a única vez que eu escrevi pro Caos, foi nessa época, 2014, vislumbrando o que viria no mercado de crowdfunding ali. Sim. Foi isso. Então, a gente começou a entender mais esses modelos ali, a gente tinha alguns sócios advogados também na época ali que entraram na operação para entender, mas ao fim e ao cabo a gente teve que desbravar esse mercado de crowdfunding no Brasil e regular com o CVM, A gente começou lá em 2014, 2015 a montar, em 2016 a gente se aproximou da CVM para regular esse tipo de oferta no mercado de capitais, e em 2017 só que a gente conseguiu resolver esse registro, assim, e a gente foi, no fim, a primeira empresa do Brasil a fazer crowdfunding de investimento em qualquer segmento da economia, num processo a 8, 12 mãos com outras empresas também interessadas, a gente conseguiu regular esse mercado no Brasil. Que é a URB. Hoje. Que funciona hoje ainda como crowdfunding, embora a gente esteja minimizando, a gente já fez um reposicionamento ali da empresa agora, mirando investidores institucionais. Mas foi quando surgiu a URB, foi a primeira plataforma ali de crowdfunding de investimento imobiliário no Brasil, e foi nosso grande... próximo salto de entendimento, porque quando a gente começou a montar esse modelo, a gente não sabia o que dava e o que não dava. Aí foi legal, trazendo um pouco para a arquitetura. Lembro uma vez eu fui fazer um painel do BTG, eu estava super nervoso e tenso, porque eu estava lá no meio do coração do mercado de capitais brasileiro para falar de mercado de capitais. Mas uma das perguntas foi, como vocês, arquiteto, conseguiram regular isso no Brasil? Eu pensei um pouquinho assim, foi uma resposta espontânea, olha, perto de aprovar projeto em plano diretor municipal, o regramento da CVM é bem mais amigável, Tá lá escrito, tu vai lá, resolve e é aquilo. E a gente conseguiu por ali, óbvio, foram tendo alguns caminhos, mas é a mesma dinâmica, Assim como interpretar um plano diretor, tu entender um pouco ali do regramento de instruções de CVM em mercado de capitais. Então foi aí que surgiu a URB, No fim, a gente queria fazer esse movimento para
nos financiar como possível incorporadora, mas a gente acabou vendo um sistema que encaixaria para mercado, e foi quando esse nosso braço começou a despontar. E a gente achava na época que muito do problema do desenvolvimento imobiliário era a falta de funding, porque era a dor que a gente sentia na época. E aí, depois de ter mais de literalmente 1.000 incorporadoras entrando em contato com a gente naquele período ali, 2, 3 anos, para fazer funding. 1.000? Mais de 1.000. Naquela época, no primeiro triênio, assim. Era muita coisa mesmo, porque a gente era o primeiro do Brasil, então a gente fez muito barulho orgânico, a gente ficou muito conhecido no mercado do Brasil inteiro. E a gente teve muita demanda, todo mundo querendo fazer funding, ele precisando incorporar e tendo um pouco mais de necessidade de capital, vinha falar com a gente, desde players de capital aberto até 2 amigos médicos no interior do Brasil, ao corretor querendo começar um negócio imobiliário, tinha de tudo. E aí uma pergunta, né, sobre principalmente esse início assim da Urbim. Como é que vocês decidiam qual projeto entraria na plataforma? Porque assim, querendo ou não, a plataforma é um filtro. É um filtro, né? Assim, é vocês algum nível de estão parceria. colocando ali, olha, esse empreendimento Exato. é bom, é legal para investir. A gente sempre... Né? Essa taxa de retorno dá para mais ou menos confiar. Isso. Né? E tem uma responsabilidade grande por trás disso, né? Exato. A gente teve, e tem até hoje, historicamente, menos de 5% dos projetos que entram em contato com a gente são financiáveis em algum nível. O primeiro filtro que a gente sempre teve foi histórico. Financiar alguém que nunca fez algo, por mais que fosse a nossa intenção, quando a gente queria financiar nós mesmos no início, a gente viu que a complexidade é bem um risco maior, muito grande. Então, cortando ali o primeira viagem, e não só a primeira viagem em relação ao desenvolvimento imobiliário, mas na escala compatível, já fez algo na escala compatível, 90% do mercado já cai nesse filtro. Aí depois a gente fazia uma avaliação basicamente dos indicadores econômicos do projeto. A gente já estava muito acostumado a fazer isso para análise de viabilidade de projetos de incorporação, as planilhas financeiras. Então lá na época a gente fazia, ainda era um modelo muito mais simples do que a gente tem hoje, Sim. mas já dava um bom filtro ali de margem, TIR, ROI, a gente Sim. conseguia pegar alguns indicadores, ver se fazia sentido a precificação naquele mercado. Se aquela conta fechada, o empreendedor tem histórico e está batendo com dados de realidade, passava para a última peneira e ali ficavam 2, 3% dos projetos que chegavam até a gente, eram os que a gente fazia essa alocação de recursos. Em linhas gerais é o que segue até hoje. Em linhas gerais, sim. Sim, né? com fim, mais assim, critérios, mais... Duas esferas, Sim. assim, 3 esferas, se a gente for olhar hoje, né? Hoje a gente tem a esfera do histórico do empreendedor, no fim, quem está pilotando ali é quem mais importa, né? Já fez, sei fazer, estou consciente aqui. O projeto em si, se ele para de pé, de fato, né, dentro daquela operação, se cabe aquele custo de capital dentro da estrutura do projeto. E na ponta final, que aí sim a gente começou a desenvolver com mais intensidade ao longo dos anos, se aquele mercado, de fato, é um mercado que segura no longo prazo aquela demanda, né? No longo prazo ali, Sim. 5 anos, né, pegando um ciclo de incorporação, mas se ele é um mercado que está estável ou ascendente, né? Então a gente começou a dar um pouco mais de peso aqui nessa esfera também. E isso... assim, é uma plataforma mesmo. A Urbim era uma intermediária no processo. É uma plataforma que conectava o incorporador às pessoas físicas querendo investir ali. Inicialmente dentro do cenário regulatório da CVM, como uma oferta ali de crowdfunding, depois a gente migrou para um modelo de Bacen, que daí é uma operação de crédito em que a gente intermediava em algum nível ali também como correspondente bancário, plugado a uma instituição financeira. Mas o que foi legal desse movimento todo da Urbim, ali, legal porque me divirto com o problema, foi justamente olhar assim, o nível de pouca profundidade no mercado de incorporação. Né? A gente olha a figura do incorporador como sendo aquele incorporador da empresa capital aberto, com uma empresa gigantesca, com várias obras, mas o incorporador médio são os 2 amigos fazendo prédiozinho aqui. O empreiteiro que levantou dinheiro começando, geralmente é o construtor que foi subindo, e que faz uma conta bem simples em relação àquele modelo. Assim. A gente teve muito incorporador no meio do caminho lá, que quando a gente começava a fazer a planilha de viabilidade ao longo dos anos, ele olhava, pô, mas então vale mais a pena eu investir meu dinheiro através da Urbim do que eu fazer meu projeto? Sim. É exatamente isso que essa planilha está mostrando. Né? É bem mais sofisticado do que imagina. O incorporador médio acaba pagando ali o seu salário, né, e entendendo aquilo como sendo lucro, mas ele está só pagando o seu custo de mão de obra, basicamente. Então o mercado imobiliário, embora ele tenha todo esse peso, né, esse peso no PIB Brasil e mundo, ele é um setor muito pouco amador. Sofisticado. Ele é pouco sofisticado. Porque, por um lado, tu tem receio de errar, então se tu acerta a primeira vez, tu segue naquele template. Por outro, é uma ciência super complexa, né? E foi aí que a gente começou a desdobrar para os caminhos do urbanismo com mais intensidade. Embora a gente já tivesse essa visão, né, de fazer arquitetura numa escala de cidade, assim, planejamento urbano, de fato,
foi as dores da incorporação que nos mostrou que a gente precisava desenvolver essa outra inteligência, principalmente em relação ao mercado. E foi aí que a gente começou a modelar o Place de vez. Quando a gente começou os primórdios da Urbi, a gente já tinha a Urbidata, que era para ter alguns indicadores ali em relação ao urbanismo. A gente já estava começando a olhar o walkability na época, para entender um pouco esse contexto. Mas a gente começou a ver a dor no fundo, a gente viu que, cara, capital é um dos problemas da incorporação. Mas tem um problema antes que é nivelamento de entendimento da inteligência do problema. A começar pela precificação do terreno. Sim. Né? A precificação do terreno, mesmo terreno tem o valor, né, que o terrenista, que muitas vezes tem um vínculo afetivo com o terreno, acha que vale, porque foi a casa da bisavó, eu morei aqui minha vida inteira. Né? Tem o corretor, que muitas vezes, né, também estica o preço para pegar a exclusividade de representação do terreno, e tem a realidade do que cabe no mercado, que é, né, vale uma avaliação mais ligada a modelos hedônicos de precificação, que é de fato por quanto pode vender, faz uma engenharia reversa e precifica esse ativo. Então o Place ele começou muito olhando para isso, vamos nivelar a informação no mercado imobiliário, começar a precificar terreno, mas o mínimo, né, cruzando dados de legislação com dados sociodemográficos e dados de mercado, a gente já consegue ter uma boa visão macro do potencial das coisas, né, do negócio. Por mais óbvio que pareça, né, às vezes você vai ali e conversa com a outra ponta do balcão sobre precificação de terrenos, o pessoal não entende porque o terreno X vale o dobro que o Y por estar, né, do outro lado da rua, mas muda o zoneamento, muda esse tipo de coisa. Às vezes precificar, essa região é 2.000 metros quadrados, mas essa região tem 3 zoneamentos distintos, né, com índice que mais que dobra, então, né, não é simples. Então foi aí que o Place veio, né, e o Place foi também, acho, né, de novo ali uma terceira revolução ali da OSPA, principalmente quando a gente começou a ver, e aí foi quando a gente integrou de vez o urbanismo como sendo protagonista da nossa estrutura, foi quando a gente começou a ter demanda de municípios. Porque o Place, né, a OSPA Place surgiu inicialmente para resolver o mercado imobiliário, começar a nivelar essa informação, óbvio, com dados públicos, mas ele começou a ter essa demanda por parte de governos. Sim, é a primeira vez que uma cidade vê a visualização da legislação, digamos assim. Foi bem legal, assim, que a gente começou a ter essa demanda de municípios, secretários de urbanismo, querendo entender mais mercado e querendo ver a possibilidade da nossa plataforma, da OSPA Place, atender, de fato, ao município como sendo o sistema oficial do município. Então, foi naquele momento que o Place virou uma GovTech. Sim. Uma mensagem rápida dos apoiadores institucionais que ajudam o Caos Planejado e esse programa a ficarem no ar. Este episódio conta com o apoio da OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 e 1 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura. Explica para quem está ouvindo e não conhece o Place em uma frase, assim, o que é o Place, só para... Né? Eu já sei o que é, mas enfim, acho que vale uma definição. Sabe que na indústria criativa é difícil definir as coisas em uma só frase, né? Embora assim seja um exercício permanente, a própria evolução das coisas que a gente faz não permite essa caixinha por muito tempo, assim. Mas hoje o Place pode se enquadrar muito bem como um gêmeo digital para o desenvolvimento urbano, né? Seja para o desenvolvedor imobiliário, seja para o município. Óbvio que o gêmeo digital tem uma semântica que pode englobar infinitas camadas de entendimento e inteligência, mas a gente pode começar desde espacialização de dados 2D até essa materialização volumétrica 3D. A gente basicamente conecta hoje 3 linhas principais ali de dados e inteligência, né, que são dados urbanísticos regulatórios, dados socioeconômicos e dados de mercado. Né? Basicamente nesse tripé a gente resolve boa parte da equação. Então, um super resumo, tentando ser sintético, é isso que a gente faz na plataforma. E me conta um pouco sobre o processo de desenvolvimento, né? Porque, e aí me corrija se eu estiver errado nessa minha percepção. Na Urbi, assim, tem uma ferramenta de software por trás, mas a complexidade regulatória, financeira é muito maior do que um desafio de software propriamente dito, que é o que me parece. O Place já tem um passo além em termos de desenvolvimento técnico. E eu entendo que vocês fazem isso tudo dentro de casa, né? E conta um pouco sobre a evolução das competências dentro do escritório, né? Para vocês gradualmente se tornarem, assim, não só
um escritório de arquitetura ou alguém que tem lá uma iniciativa de financiamento imobiliário, mas alguém que está diariamente desenvolvendo software, né? Acho que essa pergunta ela fecha bem a nossa última grande aventura de OSPA, que foi o Instituto Cidades Responsivas, né? Justamente ali depois de mais de 10 anos de escritório, a gente começou inicialmente em arquitetura, com urbanismo, integrou o mercado financeiro, né, o que já foi tipo arquitetura e mercado financeiro, né, pelo menos na faculdade está bem longe da nossa formação. E depois a gente botou uma super camada de tecnologia ainda, né, então misturar arquitetura com tecnologia, com o mercado financeiro de capitais, está bem distante pelo menos do que foi a minha formação inicial. E foi nesse meio do caminho, ali no início da pandemia, que a gente acabou conhecendo a Luciana Fonseca, que tu conhece muito bem também. E já esteve aqui no programa. E aí cruzou uma mistura ali dos nossos planos já de ter um braço de educação com o momento do tempo. A Lu estava começando ali a Escola Livre de Arquitetura, né? E a gente, conversando, entendeu que realmente não só a OSPA tinha essa dor, né, interna, e que queria comunicar para o mundo, né, cruzando todas essas esferas, arquitetura, tecnologia e mercado financeiro para desenvolvimento urbano, mas que era uma dor de fato de mercado, porque a gente não tem essa formação, a gente teve que desenvolver essas capacidades ali dentro. Então o Instituto ele veio para fechar essa tese, né, que já era uma visão lá da década passada, realmente para conectar esses mundos que hoje não são conectados. E veio muito também do nosso entendimento empírico, por ter feito de casa, da formação dessa base. A gente lá nos primórdios do Place, inclusive da URB, a gente tentou, por um bom período, trabalhar com empresas terceiras para desenvolver a plataforma e sistema de tecnologia. Mas ao longo do tempo a gente viu que era muito mais difícil explicar plano diretor e urbanismo para programadores do que pegar os arquitetos que já tinham essa veia mais tecnológica e desenvolverem programação em Python. A gente conseguiu decolar, de fato, na plataforma no Place, principalmente, quando a gente colocou essa sistematização de pé. A gente começou, a gente já tinha, enfim, recrutado a Flávia lá nos primórdios, que era estudante na época e que já estava lá mais ligada em Grasshopper, ainda distante de Python, mas já era um embrião. E depois a gente começou a formar time justamente pegando essas pessoas arquitetas de origem, querendo fazer transição de carreira, que já tinha uma familiaridade ali com programação, embora bem embrionária, e a gente começou ali na formação do time, essa ebulição assim, para de fato sair sistema, e hoje a gente consegue formar. Então hoje a gente consegue, né, dentro da esfera de tecnologia, trazer tanto estudantes de arquitetura que já têm esse perfil e queiram se desenvolver nessa área, como agora também é mais fácil botar programadores de formação ali para dentro, que daí já entra numa estrutura um pouco mais linear, com menos prototipagem ali no dia a dia. E eu acho que isso também é uma característica muito da arquitetura. A gente consegue prototipar e fazer e começar muita coisa do 0 ou 1. A gente tem problema para escalar depois. Mas a formação da arquitetura é muito formação de startup, né? Muito cultura de projeto. Sim. Estudo de viabilidade, testa, modifica, tem essa cultura de mudar tudo, muitas vezes, né? Esse do 0 ao 1, essa corrida para prototipar e começar coisas. Culturalmente, na arquitetura, né, ela existe de forma muito sistêmica, é pouco utilizada para isso, mas a gente viu que culturalmente funciona muito nessa nossa dinâmica de criação de produtos, prototipação e, inclusive, transição de carreira, porque cada vez, né, um projeto de arquitetura sempre reaprende. Por mais que esteja num mercado eventualmente estratificado, né, para um determinado nicho, cada projeto é um projeto, então toda vez você tem que reaprender. Essa cultura de aprendizado constante, modificação, divisão e reestruturação ali da tua forma de agir é algo que foi muito benéfico para essa estrutura de capacidades internas, assim. E então surge o Instituto de Cidades Responsivas, né? Talvez, nem tu disse, bom, a gente quer formar aí uma base de novos profissionais para trabalhar nesse novo mundo, né? De projeto, de gêmeo digital e tudo mais. Esse urbanismo 4.0, não sei o que for. Mas nessa trajetória, né? Vocês amadureceram o Instituto ao longo desses últimos anos. Hoje tem o Encontro de Cidades Responsivas, que, enfim, a gente está gravando aqui alguns dias, né, anterior ao evento. Para quem está assistindo ao vivo agora, dia 27 e 28 de agosto. Para quem está assistindo a versão gravada, provavelmente já perdeu o encontro, mas já podem dar o Save the Date. Final de agosto de 2027 vem a maior versão do Encontro de Cidades Responsivas. Um dia será o maior evento de urbanismo do mundo. Exatamente. E é surpreendente para mim, né, ver o crescimento e a consolidação desse evento na comunidade urbanística brasileira mesmo, né? Trazendo aí a Lambertot, Carlo Ratti, enfim,
palestrantes de renome internacional, né? E junto com uma jornada que tu já comentou de levar o Place, por exemplo, para um lado mais urbano, né? Então, assim, né, esse é o Caos Planejado trata de urbanismo, trata de cidades, né? E a minha sensação ao longo dessa trajetória é que, à medida que vocês vão ganhando escala, vocês passam a ter, eventualmente, talvez até mais estofo para endereçar esse tipo de desafio, né? Como é que vocês veem a temática urbanismo, cidade, né, na trajetória do escritório? Porque hoje, né, indiscutivelmente, a OSPA começa a ter uma relevância nesse mundo. Cara, assim, eu acho que foi natural, assim, eu vou te dizer, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu não pensava em ser urbanista. Quando eu saí da faculdade de arquitetura, ou quando a OSPA começou como escritório... Tu tinha certeza que tu não queria? Não, essa certeza não veio, assim. A arquitetura sempre esteve lá desde a infância, dos primórdios, com 8 anos de idade, quando eu descobri que existia a arquitetura, que era algo, já sabia que ia fazer arquitetura. Legal. Assim. Mas mais próximo da faculdade, eu comecei a pensar em fazer economia também, que acabou convergindo bastante com o nosso mundo atual. Mas então sempre foi meio natural e orgânico. Quando se formou, né, até pela cultura ali que a faculdade forma, eu só queria fazer bons projetos de arquitetura. Realmente nível mundial. A participação de concurso foi para isso. Querer desenvolver uma incorporadora foi para poder aplicar na prática projetos com protagonismo e não depender simplesmente de visões terceiras. Então foi para isso. Visões terceiras muitas vezes pouco sofisticadas. Exato. Algumas sofisticadas, algumas não, mas um desalinhamento de entendimento sistêmico porque é complexo, né? Então, justamente aprofundando a arquitetura, que a gente tem para realmente fazer boa arquitetura que seja praticável no mercado e que não seja abstrata, acadêmica, ou que só seja possível talvez em obras públicas, porque não tem o mesmo rigor orçamentário e não tem nenhuma marcação ao mercado para saber se alguém de fato vai ocupar aquilo, tu precisa ter mais informações. E essas informações, elas cruzam com o urbanismo. Elas são o urbanismo, né? O predinho é o pequeno grão do urbanismo de um sistema complexo. Né? Então, não tem muito o que fugir. Até aquela discussão, será que vale uma faculdade só de urbanismo, vale uma faculdade de arquitetura? Eu não tenho essa certeza absoluta que deveriam ser dois, talvez ênfases. Mas eu acho que a raiz embrionária deveria ser a mesma, e depois ele tem uma especialização em arquitetura, uma especialização em urbanismo, para conseguir fazer alguma coisa bem feita. Né? Então, a gente foi gradualmente. Assim, a primeira década foi evoluindo, entendendo o problema da arquitetura. A segunda década foi vendo que o urbanismo é a saída para isso. Né? Então, hoje a OSPA se coloca muito mais como um grupo, um ecossistema, né? Embora essa pergunta também seja bem difícil, o que é a OSPA, mas na resposta simples, quase simplória, a gente é um ecossistema de desenvolvimento urbano. Né? Numa resposta talvez mais poética, né, que a gente gostaria de ser, até por referência a Bauhaus, uma empresa-escola, né, de urbanismo ali que consegue ter essa, usando termos da Luciana, reflexão na ação, né, e a gente consegue aplicar na prática o que a gente teoriza em pesquisa de base ali na academia, nas cidades responsivas. Então, acaba que a OSPA foi se moldando para isso, né, para ter essa visão holística do desenvolvimento imobiliário. E até explicando a gente como sistema hoje, já maduro, e com essa visão assim agora, né, o que nos tornamos, assim, a OSPA, né, se pegar todo o ciclo do desenvolvimento urbano e imobiliário, tem três grandes momentos, assim. Tem um primeiro momento de planejamento e estruturação, seja no público ou no privado. Um segundo momento de construção, né, de desenvolvimento ali, construção, mundo físico. E um terceiro momento de uso, venda, operação. Se tu pegar aqui nessa ponta de vendas, uso, operação, é basicamente onde estão todas as grandes PropTechs do mundo. Ou grandes empresas do mercado imobiliário, seja aqui no Brasil, Loft, Quinto Andar, ou lá fora os grandes players, CBRE, JLL, toda essa turma está aqui em vendas ou operação, né, de ativos imobiliários, enfim. No meio do caminho, na parte de construção, é onde se vê o mercado imobiliário brasileiro e boa parte do mundo também. É o construtor construindo coisas, né, baseado no que viu, baseado em opiniões ali, baseado no seu feeling, às vezes certo, às vezes errado, mas são muito empresas que têm como essência construir. Né? Mas na primeira etapa não tem ninguém no mundo dedicado a essa primeira etapa assim, de inteligência, estruturação, né, e planejamento de fato urbano e imobiliário em todos os níveis. Né? Então o pessoal olha às vezes e fala, como vocês fazem coisas, mas a gente pega só o primeiro trecho desse ciclo e tenta desenvolver com mais profundidade. Então esse primeiro trecho a gente divide ainda estruturalmente ali, que acaba sendo uma matriz, né, onde estão as nossas unidades de negócio hoje,
em inteligência territorial, desenvolvimento de projeto, produto e estrutura de funding e capital. Esse é o nosso tripé operacional que dá essa primeira etapa de planejamento. Então, isso numa estrutura OSPA, a gente consegue botar até numa pirâmide organizacional. A gente tem ali na base ensino e pesquisa, né, que é onde a gente conecta o mundo e comunidade, todo mundo nessa parte de inteligência e desenvolvimento, em que a gente aprende e ensina. Né? Depois a gente tem essas 3 unidades de negócio e lá na ponta da pirâmide a gente tem a nossa estrutura de co-desenvolvimento imobiliário, que a gente em si não assume totalmente o desenvolvimento imobiliário, mas a gente colabora de forma mais protagonista. A gente estrutura esse negócio e aí a gente desenvolve em parcerias com incorporadores, com desenvolvedores, em algumas esferas até com governos agora, desenvolvimento imobiliário. Então esse ao fim e ao cabo é a OSPA hoje. Sim. Né? A URB ela ficou hoje num papel dentro da OSPA Capital. Ano passado a gente fez um rebranding para parecer menos uma fábrica de startups, mostrar que tem uma tese unificada. Entendi. Então virou OSPA Place, OSPA Architecture, OSPA Capital. Tá. E agora todos dentro da mesma tese bandeira. E a URB opera como crowdfunding ainda dentro dessa estrutura, né, pontualmente, agora um pouco on hold, mas o grande movimento da OSPA Capital foi justamente começar a conectar o incorporador, desenvolvedor imobiliário com o mercado financeiro de capitais via grandes fundos de investimento, pequenos bancos e family office. Então essa é a estrutura atual. A gente escalou aquele pulverizado do crowd para essa relação com investidores institucionais. Pois é, tu comentou, né, que lá atrás vocês tinham essa ambição de ser incorporadora e hoje vocês fazem essa estruturação imobiliária para empreendimentos, né? Acho que tu comentou, não sei se o Hora foi resultado disso que tu comentou, né? Foi resultado disso. Aí acho que fala um pouco sobre esse processo, porque eu acho que é uma coisa que também não é comum escritórios de arquitetura fazerem, né? De buscar uma incorporadora, um terreno, um investidor, né? O que vocês fazem nesse processo? Foi a etapa, de novo, né? Que a gente viu que era a etapa menos atendida no ciclo de desenvolvimento urbano e imobiliário, em todas as esferas, e ao mesmo tempo é onde está a nossa essência, né? É projeto, é produto, é inteligência, é planejamento. Então isso também foi algo natural, assim, a gente já está há alguns anos desenvolvendo, né? É no mercado imobiliário uma das partes mais lentas e mais ineficientes do ciclo, porque se a gente pegar hoje entre, né, tu ter, assim, começar a negociar um terreno e ter esse projeto aprovado, lá se vão 3 anos, pelo menos. Muito dinheiro perdido, ineficiência, às vezes faz 2, 3 vezes o projeto, isso sempre foi uma dor nossa, né, lá no meio do caminho, né, o nosso parceiro revendo todo o projeto, porque ali atrás, né, na parte de inteligência e desenvolvimento, algo não foi previsto. Né, normalmente, né, oscilações de mercado, um ciclo mais longo ali. Então a gente viu essa oportunidade e a gente resolveu, de fato, convergir a nossa pirâmide, que naturalmente a gente já fazia, para essa frente de produto/serviço, que é quando a gente assume e pilota esse início do ciclo, esse pré-desenvolvimento imobiliário. Então a gente vai ali hoje, a gente integra desde o terrenista, né, geralmente em glebas agora maiores, né, uma estrutura de mini centralidades, quase como um master development, ali, embora a gente tenha parceiros também para isso, em que a gente pega, estrutura todo esse modelo de negócio, com a inteligência, com a análise vocacional de cidades responsivas, monta o produto dentro da arquitetura, estrutura uma solução de funding, e aí, já com esse processo resolvido, a gente conecta num desenvolvedor parceiro nosso para assumir aquele ciclo, construção, vendas. Normalmente a ordem começa a partir de uma localidade, então o terreno... É isso, começa dentro do nosso tripé. Se a gente pegar o nosso tripé hoje, né, place, lugar, né, o terreno, projeto e dinheiro. Entendi. Então essa é a tríade que a gente estrutura ali dentro e coloca toda a OSPA para dentro. Não, muito legal, Lucas. Eu vou dizer assim, eu olhando tudo que vocês fizeram, né? Se pegar esse tripé, né? Tecnologia, educação, arquitetura, e a URB, o Place... Agora a OSPA Capital. OSPA Capital e o Instituto de Cidades Responsivas, né? E... Não tô querendo puxar o saco, né? Mas acho que foram 3 iniciativas totalmente inovadoras e transformadoras dentro do mercado brasileiro. Né? Porque, tu falou, né? Primeiro o crowdfunding imobiliário, aí o Place, né? Essa questão de visualização, de legislação e tudo mais, né? Acho que também não vejo outro exemplo desses como plataforma aberta, né? no mercado, com esse nível de profundidade. E a parte educacional, o que eu vejo assim, que não só supre uma necessidade que vocês identificaram, mas que eu acho que muita gente que vai atrás do Instituto de Cidades Responsivas sente
a necessidade na sua própria formação enquanto arquiteto, né, ou urbanista, né, que não tem as ferramentas, né, não está atualizado, muitas vezes não está conectado com a realidade de mercado, né, para poder trabalhar, para poder desenvolver alguma coisa, e também pessoas que não são da área, que veem nessa habilidade, né, uma forma de começar a participar disso com outras, né, o cara é desenvolvedor, o cara é, né, enfim, eu vejo assim alguns perfis entrando nesse mundo. E pelo que tu me contou, né, da história do escritório, da tua história, vem evidentemente de um grande nível de ambição, né, que eu acho que está alinhado a qualquer empreendedor que faz uma carreira. E a arquitetura tem muito isso, né? Sim, sim. Mas assim, uma coisa que marca nessa trajetória, que eu acho que falta muitas vezes nos arquitetos com quem eu me relaciono e que eu conheço que tem seus escritórios, é a total predisposição de sujar as mãos e fazer o trabalho sujo da história. Por que eu digo isso, né? Porque tem muitos escritórios que dizem assim, não, eu faço projeto, mas eu não aprovo na prefeitura, ou alguma coisa assim. Eu só quero ficar com essa fatia, digamos assim, que eu me divirto, sabe? Ou não quero entrar na parte do financiamento, eu não quero me envolver com incorporadora, não, sabe? Enfim, eu já escrevi artigos sobre isso até, né? Mas que a gente passou por uma geração de arquitetos, e eu acho que não é só um fenômeno brasileiro, que foi gradualmente delegando responsabilidade pro construtor, pro advogado, pro programador, pro técnico, né? E que, ao longo do tempo, foi sendo esvaziado dentro de uma obra, né? Dentro de uma cidade, né? E o que eu sinto de vocês é que vocês dizem, não, pode deixar que a gente vai tentar. A gente mata, tu nem sabe se consegue fazer, mas a gente acha que... Mas tu vai lá e... Entendeu? Fala um pouco sobre essa percepção como empreendedor, né? E olhando para nossa formação enquanto arquitetos. Cara, acho que sim, eu não tinha pensado tão a fundo sobre o que tu tá falando ali, mas de fato, acho que a arquitetura, eu acho que no mundo inteiro tem delegado esse protagonismo, assim. A gente já tive um pouco de reflexão nesse nível em relação à ascensão de software, né? Antigamente, pelo menos, os arquitetos eles sabiam construir. Né? Depois de AutoCAD, principalmente Revit, tu tem uma barreira mais de complexidade que é tu saber pilotar um software complexo. Né? E aí tu perde muito tempo com isso, tu acaba te afastando do canteiro, então tu já perde um pouco daquele protagonismo de obra. Querendo ou não, aquele resolver em obra da época do Liemar, que ela fazia 3 riscos e ia resolver a estrutura e resolver no canteiro, era positivo no ponto de vista de pelo menos ter um domínio de uma habilidade específica. Então eu acho que a gente perdeu esse domínio construtivo também, que era talvez a principal alçada do protagonismo da arquitetura, pelo software. Facilitou, facilitou projetar, mas por outro nível fez precisar de outras habilidades diferentes de relacionamento interpessoal, de resolver na obra. Então tu já jogou para o escritório e perdeu um pouco dessa conexão com o mundo. E acho que ao mesmo tempo a gente não abriu o que poderia ser... Eu tô pensando sobre isso agora, assim, mas eu achei boa, assim. Acho que a gente não abriu o que poderia ser um pouco do que de fato talvez seja mais cultural do arquiteto, que é se debruçar mais sobre a esfera de planejamento e inteligência do que é feito. E acho que é isso que a OSPA sempre teve, e eu acho que o espírito da arquitetura em algum nível forma isso, né, de tu fazer projetos para resolver problemas. Então tu tem ali, talvez o ponto seja não se apaixonar pela solução, né, aquelas classes de empreendedorismo, mas pelo problema. A OSPA, pelo menos, ali, meus sócios, a gente no escritório tem essa coisa agora de cada vez mais de gostar da causa. A gente tem essa coisa, de fato, todo mundo ali é um ativista da causa, gosta do problema cidade em todas as esferas, óbvio que cada um com a sua habilidade específica, com o seu perfil, mas a gente gosta de resolver problemas urbanos. O nosso problema atual como empresa é limitar a nossa diversidade ali de tentativas e soluções, assim, para tentar realmente ganhar mais corpo de empresa antes de abrir e resolver mais problemas. Então a gente hoje limitou nessa esfera ali e a gente pretende ficar por uns bons anos sobre isso. Então acho que o arquitetor de um lado perdeu o protagonismo por sujar as mãos do lado ali do desenvolvimento imobiliário. A gente
né, o software fez a gente buscar outras habilidades, e ao mesmo tempo a arquitetura não formou esse protagonismo em relação ao desenvolvimento imobiliário, e pelo contrário, justamente acho que por a gente perder o protagonismo numa ponta, criou uma geração talvez um pouco frustrada por perder o protagonismo, e começou a se afastar a cada vez mais da construção e do desenvolvimento imobiliário na incorporação, que é construir casas para as pessoas e prédios para as pessoas morarem, que é fazer cidades. Então acho que talvez tenha criado inclusive um certo ressentimento em relação a quem está com o protagonismo atual, Sim. que distanciou mais ainda a arquitetura da realidade das coisas. Então, talvez, aqui, tentando fazer uma síntese disso, acho que o que falta é reconectar a arquitetura com a realidade para ela poder assumir o protagonismo que ela poderia, por formação cultural, ter. Essa cultura de planejamento, de fato, assumir, olha, realmente, a gente não é hands-on e vai para a obra. Tem gente fazendo isso agora e pelo espírito do tempo mudou, a gente não vai conseguir fazer tudo, e tentar olhar a arquitetura como inteligência e planejamento, ainda mais com a seção de IA. Né? A gente tende a ter muito menos demanda de desenho cada vez mais, e mais demanda de conduzir esse processo na esfera de planejamento e inteligência, que é o que a OSPA faz. Seja ali inteligência mercado e dados socioeconômicos, uma inteligência mais de viabilidade financeira e econômica, e conectando tudo isso como um sistema complexo, mas obviamente ali dentro das heurísticas necessárias para conseguir fazer isso parar de pé. Sim. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como elas são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Os próximos passos de vocês pensam em... Estou aqui, né, fazer plano diretor, porque tem vários escritórios que entram nesse mundo exclusivamente, digamos assim, urbanístico. Vocês já estão se envolvendo com isso? Já. Não o plano diretor integralmente, assim, porque daí entra numa alçada mais complexa, audiência, um período mais longo, assim, com especialidades que a gente não, nesse momento, e acho que pelo menos por alguns anos a gente não vai querer se envolver, mas a gente tem sido demandado para fazer diagnóstico de desenvolvimento urbano. Então, como parte desse sistema, para dar diretrizes de planejamento muito ligado, né, a questões de zoneamento, mercado, né, para onde a cidade cresce, fluxo, essa parte mais urban data science, sem entrar em redação, de fato, de plano diretor. Então, a gente está participando de alguns, mas como um pacote específico, até umas parcerias acadêmicas agora que a gente está desenhando com universidades que, de fato, fazem o desenvolvimento total do plano diretor. A gente entra muito em diretrizes de planejamento urbano. E aí a gente é demandado ou via municípios ou eventualmente via associações também que querem fornecer insumos para o município que vai fazer uma revisão do plano diretor, entender qual é de fato a origem do problema de uma forma mais sistêmica. Não, muito legal. Então isso está entrando, assim. Ele perguntou para onde a OSPA vai, né? No fim, a nossa pirâmide ali de estrutura organizacional, ela está cada vez mais sendo lapidada. Né? Então hoje, de novo ali, a nossa base, pesquisa, educação, rede, comunidade, é onde a gente ensina, aprende, troca, e é um ecossistema, no fim não tem como fazer urbanismo sozinho, né? É muita coisa, então a gente conecta muita gente aqui, e aqui a gente desenvolve inteligência. No segundo layer, que é o nosso layer de serviços hoje, né? Serviços ali baseados em tecnologias, como SaaS, é que a gente está cada vez mais sistematizando, e agora a gente vai partir para uma integração total dessas esferas ali, do terreno, a estrutura e a solução de funding como um único sistema, né, com serviços também junto desse sistema, mas como né, não é SaaS, mas que fala agora Service in a Software, então transformando isso numa camada de sistema, de fato, aberto em boa parte, mas podendo ter né, esse desenvolvimento ali de serviços. E lá na ponta é justamente quando a gente co-lidera desenvolvimento urbano imobiliário, seja na escala predial, na escala do bairro, ou até em operações que a gente está começando a vislumbrar junto com o setor público também, para fazer desenvolvimento urbano mais hands-on ali, em que a gente assume de fato esse protagonismo da primeira etapa, e depois a gente desenvolve, faz parcerias com os players para o desenvolvimento final. Vocês chegam assim não sei se já fizeram ou pretendem fazer algo de projeto urbanístico propriamente dito, como, sei lá,
que o Jaime Lerner, arquitetos associados, faz, esse tipo de coisa, assim, de... A gente já faz. redesenho de uma avenida, de uma orla, Cara, isso a gente já faz e tenta fazer, porque é uma escala com... E é difícil de começar nisso também, né? E tem muito menos oportunidade, né? Tem muito menos planos urbanos ou projetos urbanos do que imobiliário. Sim. Então tem pouco, né? Mesmo os grandes players, mundo afora, não tem tanto projeto assim para ser feito. Óbvio, precisa uma estrutura, uma expertise, mas isso a gente já faz, a gente já fez desde sempre. Desde os primórdios da OSPA a gente já fazia projeto de minibais, centralidades, coisas que nunca saíram do papel também, porque são projetos que têm, né, não chegam a ser a esfera de projetos públicos, porque a maioria não saiu, mas também são projetos de escala mais complexa que muitas vezes também não saem. Então isso a gente sempre fez e é muito dessa alçada que a gente tem sido demandado cada vez mais, assim, porque tem esse entendimento mais sistêmico da demanda do urbanismo. Fala um pouco sobre a OSPA em termos geográficos, né? Eu sei que a maior parte de vocês, do escritório, está em Porto Alegre, né? E aí depois tu pode até compartilhar alguns números e tal, acho que é legal o pessoal entender a escala do escritório. E vocês já iniciaram um processo de internacionalização também, né? Não só trabalhando no Brasil, mas em outros países. E eu queria ouvir de ti, assim, como é que vocês veem né, como é que tem sido essa experiência? Sim. E também a experiência de ter a sede em Porto Alegre, né, essas duas realidades. Boa pergunta. Senti essa brasinha aí puxando pra gente. Vamos nosso momento agora bairrista aqui, bloco bairrista dos membros da banca. Isso. Não tem ninguém mais aqui pra nos criticar, né? Então tá fácil. Então tá vendo as perguntas online, então estão xingando ali. Isso. Depois. Cara, assim, a OSPA, sabe que antes da pandemia a gente tentou ser uma empresa 100% remota e online. Aí em 2019, 2020, a gente estava se preparando, porque parecia legal cada um trabalhar de um canto do mundo, assim, tinha legal, trabalho remoto, assim. E aí a gente chegou no meio da pandemia a passar de 100 pessoas, a gente tinha gente do Brasil inteiro, na época a gente tinha engenharia dentro do escritório ainda. Só que foi período, por mais que a gente tivesse realmente preparado, a gente foi a primeira empresa que eu conhecia que migrou, porque a gente já estava pronto, o VPN já estava pronto, a gente já sabia que a gente queria fazer isso, foi muito rápido, assim. Mas na outra ponta a gente foi a primeira empresa a mandar todo mundo de volta, assim que foi possível, porque a gente viu que a gente perdeu muito a espontaneidade e principalmente cultura em algum nível, mas assim, menos abstrato que cultura, a gente perdeu a formação de pessoas. Pegar o estagiário que nem sabe que não sabe e achar que ele vai conseguir passar um dia inteiro fazendo 2 reuniões online e umas mensagens no Slack, não é a realidade. Assim. Tem aquela coisa do real time, de pensar aqui, aquela coisa espontânea, assim, que... Ver os outros trabalhando, Ver os outros, que acaba sendo a razão pela qual as cidades existem, inclusive, né? Sim. Então, concordo essa troca real time, óbvio que com níveis de senioridade, tu pode ter ali uma pessoa que, agora eu vou trabalhar uma semana de casa porque eu tenho que terminar um projeto, ou vou viajar para não sei onde, que eu sou de lá, vou passar uma semana trabalhando de lá remoto, beleza, se a pessoa é sênior, resolve. Agora a formação não dá e não dá consistência a longo prazo, tu perde, tem perda para isso. Então, medicamente, a gente voltou, a gente tinha gente do Brasil inteiro e a gente acabou repatriando, a gente manteve só um núcleo em São Paulo, pequeno, que era uma parte do time de tecnologia do Place, que está lá, e que funcionava bem ali nas suas dinâmicas, se encontrando também. Então, manteve lá. Só que, enfim, nesse período todo, várias vezes veio aquela reflexão, tá, mas quem sabe a gente vai de vez para São Paulo, né? O grande mercado do Brasil está lá. A gente sempre operou em São Paulo, enfim, a gente faz hoje coisas para o Brasil inteiro e para alguns lugares do mundo. Mas sempre veio aquela, por que a gente não vai para São Paulo, né? Principalmente os sócios mais jovens, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. A gente acaba estando sempre lá, eu passo 1, 2 semanas por mês lá, não adianta as pontas, a cabeça tem que estar lá. Mas o fato é que Porto Alegre é uma cidade muito boa para ter empresa se tu não necessariamente presta o serviço localmente. Porto Alegre tem, de um lado, uma das principais densidades de talento entre as cidades e capitais brasileiras, por formação superior e tudo mais. E do outro, que é muito pouco dito, a gente tem um dos custos de vida mais baixo, talvez o mais baixo hoje entre capitais brasileiras de alta renda. A gente tem lá nos indicadores do Instituto, a gente faz trimestralmente o índice de acesso à habitação, em que a gente cruza a mediana do preço dos imóveis da cidade com a média da renda, que no equilíbrio perfeito ali de comportamento de consumo deveria estar próximo dos 30%, e Porto Alegre está. Então, de um lado, isso é ótimo, porque morar em Porto Alegre, comparado a outras capitais brasileiras, é relativamente é barato. Sim. Então, o custo de vida
aqui é barato, para o mercado é um problema, né? Porque Sim. se não tem expansão de demanda, não tem crescimento populacional, então tem essa necessidade de expansão de oferta, pelo contrário, por isso Porto Alegre é barata, porque perde população ali por crescimento vegetativo e um pouquinho por migratório também. Mas então Porto Alegre tem esse binômio que é muito bom para a tua empresa aqui. Tu consegue ter uma estrutura qualificada de mão de obra, e quando a gente abre inclusive vagas simultâneas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente acaba tendo naturalmente mais contratações aqui, porque além de ter um nível de competitividade alto em relação à formação, lá em São Paulo tem muito mais empresas competindo por aquele mesmo profissional. E do outro lado, proporcionalmente também ao custo de vida, os salários em Porto Alegre são muito mais competitivos. Né? Então mesmo a gente tendo um salário abaixo de uma média em São Paulo, por exemplo, Sim. aqui em Porto Alegre, né, tu tem um poder de compra muito maior que em São Paulo. Sim. Então permite a empresa equalizar isso e as pessoas também terem uma qualidade de vida muito maior comparativamente. Eu já ouvi agora muito de gente voltando de Florianópolis, por exemplo. Florianópolis tem salários 50%, às vezes 100% na mesma posição em relação a Porto Alegre, agora na construção civil, porque teve esse boom nos últimos anos. Né? Então, assim, obviamente o mercado lá não conseguiu dar conta com a população local e com a formação que tinha, e começou a importar muita gente. Então cresceu muito o preço dos salários lá em Florianópolis. Mas, por outro lado, o custo de vida em Florianópolis na habitação é mais do que o dobro em Porto Alegre. Esse indicador que a gente tem em Porto Alegre de 30 e pouquinhos por cento, 34%, oscila um pouco, em Florianópolis é 70%, 75%. Caramba. É o dobro do custo de vida no segmento habitação. Então você tem que ganhar pelo menos o dobro em Florianópolis para ser competitivo em Porto Alegre. Então, por mais que Florianópolis, por exemplo, tenha se criando esse ambiente, ecossistema, né? E essa aula, qualidade de vida, praia, é legal, é bonito, é agradável, custo, né? E tem projeção de crescimento perpétuo lá no mercado imobiliário até 2065, Florianópolis segue crescendo, em Santa Catarina. Do outro lado, tem esse pênalti agora, para o empreendedor botar uma empresa de tecnologia em Florianópolis, tu vai estar com o teu time remoto, provavelmente em outras cidades. Então, Porto Alegre, ela é muito competitiva para isso. Empreendedores de tecnologia nos ouvindo, tragam suas empresas para Porto Alegre, o melhor lugar para ter empresa de tecnologia do Brasil. A gente tem mão de obra e a gente tem custo de vida compatível. Muito legal, muito legal. Mas agora, olhando para outra ponta, né, olhando em relação a mercado mesmo, aí a gente faz muito pouca coisa, porque o imobiliário Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está tendendo à estagnação. Né? Porto Alegre já começou a perder população, ela perdeu ali... Porto Alegre capital. Porto Alegre capital, mas a metropolitana está no máximo estagnada, né? Ela mexeu um pouquinho aqui, mexeu um pouquinho ali, mas ela está empatando. No vegetativo já está perdendo. Sim. Então no migratório entre na metropolitana ainda cresce como região. Um pouquinho, ele já tendendo. O vegetativo já caiu, o migratório não está vindo. Teve uma troca entre cidades e região metropolitana, mas nada muito considerável. Então o mercado imobiliário aqui é estagnado. No Rio Grande do Sul, mercado crescendo ainda é Serra Gaúcha. Né, porque a Serra, enfim, até entrando um pouco nas linhas de pesquisa que a gente tem no Instituto, uma das coisas que a gente mais está vendo agora é movimento migratório. A gente está desenhando agora entendimento da cidade responsiva como aquela cidade que atrai e retém pessoas, né, e aí entendendo os indicadores, as variáveis que impactam nisso, né, em relação à migração principalmente, né, e a migração com um olhar duplo agora, né, de um lado... As cidades vão competir cada vez mais por pessoas em função do decréscimo vegetativo. Do outro lado, externalidade positiva, ao meu ver, da reforma tributária é a mudança agora da arrecadação da produção, da indústria, para o consumo. Né? Então, perdem cidades com indústria, ganham cidades com pessoas. Essa parece, independente, né, da conta por trás da reforma tributária, algo positivo para o urbanismo. Né? As cidades com pessoas, não tem que atrair pessoas, porque é aquilo que... de fato mantém e reforça a arrecadação. Então a gente está começando a olhar muito esses indicadores dentro do Instituto do que faz movimento migratório. Imigração tem um lado mais óbvio quando começa a estudar, né, que basicamente a gente está lá com quase 70% de correlação ao movimento migratório quando a gente olha atributos econômicos, né, desde pleno emprego, crescimento de emprego e microlocalização. As pessoas vão onde tem oportunidades. As pessoas vão onde tem emprego, mas isso está mudando um pouquinho. Esses outros 30% a gente não conseguiu pegar todas as variáveis, mas está muito relacionado à qualidade de vida. Então, quando tu pega cidades que têm os dois indicadores, tem crescimento de emprego, tem pleno emprego, crescimento de emprego e qualidade de vida, são as que têm o boom migratório. E aí, nisso entra Canela e Gramado, que elas estão, inicialmente atraíam mão de obra um pouco menos qualificada, mas agora tem uma classe média, mudando para Canela e Gramado. Florianópolis.
né, algumas cidades do centro-oeste, mas que daí não tem tanto a qualidade de vida do imaginário, que cresceram e crescem ainda muito baseado em emprego. Mas é isso, então no Rio Grande do Sul a gente olha muito Canela e Gramado para desenvolvimento ainda, tem operações que a gente lidera. Litoral de Santa Catarina como um todo, né, por mais que tenha começado de outras formas, hoje viraram cidades com desenvolvimento o ano inteiro ali, atraindo agora uma mão de obra mais qualificada e tendo espaço para desenvolvimento. E a gente opera muito em São Paulo capital ainda, porque é a capital do Brasil e sempre tem oportunidade. E aí depois disso a gente está indo lá para fora, assim, para tentar, primeiro pela nossa visão, pelo que a gente quer de fato ter essa... De um lado a gente tem essa coisa meio bairrista porto-alegrense de ter a empresa aqui, mas por outro lado a gente quer estar no mundo também, o que dá, dá uma certa complexidade, assim. Claro. E no mundo inteiro o urbanismo é um assunto mal resolvido, né? Cidades são ali a maior invenção da humanidade, dito por qualquer autor, mas talvez o assunto menos compreendido, né? Falta uma formação de base. Então a gente viu que tem espaço para isso que a gente faz no mundo inteiro. Sem dúvida. A gente já opera ali há alguns anos em Miami, fazendo projetos, movimento, arquitetura principalmente. É um sócio que talvez até vá para lá no futuro, ali, o Rodrigo Milani. E do outro lado, a gente começou a estreitar muito nos últimos tempos laços com a Universidade de Nova York. Indiretamente por tua razão, né? Sim. Tu publicou o Alain Berthaud, a partir daí a gente conheceu o Alain, se relacionou com o Alain, e agora a gente está, inclusive, no segundo semestre, a gente vai fazer um evento junto com a Universidade de Nova York, em Nova York. Sim. Vai ser OSPA, Cidades Responsivas, mais NYU, que legal. falando de melhores práticas do mercado imobiliário e mercado de capitais americano para se levar aos brasileiros, assim. Então a gente está estreitando muito essa relação, é para ser um evento recorrente, anual. A gente também está trazendo estudantes de lá para cá. A ideia é ter no primeiro semestre do ano que vem já esse evento Brasil e Estados Unidos aqui também. Então a gente aproximou muito essa relação. E, de fato, isso está sendo um catalisador para a gente assumir de vez a nossa revisão ali, a aceleração desse projeto de internacionalização. Então, agora, né, a gente está entrando também na linha da nossa pirâmide, agora primeiro com essa relação educacional, né, junto com a NYU, trazendo essa autoridade, assim, essa conexão, e falando de coisas também que para eles lá são relevantes. Às vezes a gente tem esse complexo de vira-lata, de achar que as coisas estão erradas só no Brasil, mas geralmente elas estão erradas em algum nível no mundo inteiro, assim, tem esse desentendimento. A gente tem problema de coleta de lixo aqui em Porto Alegre, em Nova York, é pior que aqui. Em qualquer lugar. E o entendimento de urbanismo é problemático no mundo inteiro, e os NIMBYs são importados de lá, inclusive, então tudo isso está desconectado. Então a gente está vindo agora primeiro nessa parte mais acadêmica, essa costura de eventos, mas a gente está exportando o Rodrigo Rocha para lá agora, ele se muda final do ano, não, a gente se muda aqui 15 dias para lá de vez, né, e a ideia é capilarizar a gente como sistema lá, a plataforma integrada, a OSPA. Que legal. Ela começa a correr a partir ali do final do ano, a gente já está com alguns parceiros lá usando a gente como sistema, já como essa inteligência de ponta a ponta na estruturação, lá na frente também para fazer desenvolvimento de fato ali. Então essa é um pouco a visão ali de Porto Alegre para o mundo. Muito mas legal. Com o time principal em Porto Alegre, o Encontro Cidades Responsivas vai continuar sendo em Porto Alegre. Salva a gente muda de ideia, mas vai continuar. Tá gravado pra gente... Salva a gente muda de ideia, indústria criativa a gente pode mudar de ideia, mas por enquanto vai ser para sempre em Porto Alegre até que algo mude. Muito bom, Lucas. Adorei conhecer mais sobre a empresa de vocês. Não que tu já não conhecesse algumas décadas, né? A maior parte das coisas que tu falou eu não conhecia. Sério? Mas, assim, eu olhar de fora, né? Então, assim, as histórias assim, da cozinha eu não conheço. Tem um pouco de cozinha aí. Mas, olha, excelente o papo, né? Obrigado mesmo por aceitar esse convite, por apoiar o Caos Planejado, né? Por todo esse tempo. E queria deixar esse final para as tuas considerações finais. Cara, minhas considerações finais são agradecer de volta, assim, acho que o Caos Planejado sempre foi... Eu acho que se não fosse o Caos ali como quase o nosso irmão aqui, né, nosso benchmark, nosso paralelo em Porto Alegre, né? Sim. Quem sabe um dia é a capital da discussão sobre o urbanismo do planeta. Até porque todos os problemas urbanos a gente tem em Porto Alegre na raiz, né? Problema climático, decréscimo populacional, né? Verdade. A gente tem todos. A gente é um grande laboratório do caos. É um bom ponto. É um grande laboratório do caos, assim, então é um bom lugar para a gente discutir urbanismo, porque a gente sente as dores na origem, todos os grandes problemas da humanidade a gente está enfrentando aqui. Mas é isso, cara, te agradecer, assim, faz 20 anos que a gente está nessa discussão ali sobre urbanismo, sobre arquitetura, sobre mercado, desde a época do Rendering Freedom. É isso aí. Para quem não sabe, foi a primeira plataforma do Anthony Lee antes do Caos Planejado. Blog pessoal. Né? Faz um grande movimento, assim, acho que
Muito bom. Essa puxada ali do caos planejado Brasil afora. Quem sabe no mundo em breve, porque no mundo também falta, né? É só Também começar falta. a traduzir esses Também artigos falta. ali, a gente vai pro mundo junto de novo. Vai ter que aumentar um pouco a nossa equipe para fazer o conteúdo, agora com conteúdo internacional. Agora com o IAT começa a ajustar ali. Isso é uma discussão constante. Eu acho que chegou a hora, falta no mundo inteiro isso. Não tem. É pouca discussão ainda. É pouquíssima discussão. Fundamentos discussão quase ainda. ninguém discute. Aliás, se discute muito, mas se aprofunda pouco. Né? Sim. Então, acho que... Tá aí a oportunidade. E isso precisa de movimento, né? O urbanismo precisa de movimento, Sim. assim. Acho que a gente está criando esse contexto legal, assim, então... Venham para Porto Alegre, acho que é a mensagem de encerramento aqui da entrevista. Visitem o Anthony, participem do Encontro Cidades Responsivas, senão 2026, que pode ser passado, 2027, 2028, 2029. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Seguimos. Valeu. Valeu. Obrigado. Até uma próxima. Até. Nesse episódio, conversamos com o Lucas Obino. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 01 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. São projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura.